Estimados líderes, saudações. Sejam bem-vindos à edição número 138 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências chá, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Desta forma, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas da atividade econômica para, na primeira pessoa, transmitir as suas narrativas de liderança, dando a conhecer que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua jornada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que complementaram aquele conhecimento teórico e que atitudes em forma de ser, estar, comportamento, caráter é que emprestam na sua marca comunicacional para acomodar quer o conhecimento teórico bem como o prático. Constitui-se nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento relevante para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a necessidade de serem praticantes de boas práticas para influenciarem positivamente os seus seguidores, internos e externos. E líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que esta é a principal ferramenta da liderança, através da qual os líderes transmitem suas ideias de uma forma simples, compreensível e fluida, para que os seus liderados possam não só compreender, mas também apropriarem-se desta mesma causa. De modo que quando o líder se tornar dispensável, esta causa possa ser participada para a atual e futuras gerações. Temos como líder convidada para a edição de hoje Nilza Braga, gestora e fundadora da Usalama, formadora em saúde e segurança no trabalho, empreendedora. Bem-vindo ao nosso podcast, Nilza Braga. Olá, António. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui neste podcast que, pelo que já venho acompanhando, tem trazido aqui jovens líderes de excelência que têm passado, através deste canal, bastante conhecimento, bastante habilidades que são importantes para nós aprendermos e podermos crescer como jovens líderes moçambicanos. E espero que seja um podcast proveitoso para todos que depois terão o prazer de assistir hoje, amanhã e para todo sempre enquanto ficar gravado. Obrigado. Eu aprecio muito a Nilza. Assim, tem uma imagem. Como é que trabalhou a sua imagem exterior e como é que usa a sua imagem exterior para os objetivos da sua liderança nas várias frentes? Mas como é que trabalhou a sua imagem? A minha imagem, na verdade, começa a ser trabalhada no sentido de captar a atenção que eu precisava para passar a mensagem que eu já carregava sempre, desde que eu comecei a trabalhar na área de saúde e segurança no trabalho. Ora, vejamos, quando eu vou, uma das principais tarefas, uma das tarefas iniciais de um técnico de saúde e segurança no trabalho é fazer o diálogo de segurança logo nas primeiras horas antes de começar a trabalhar. É onde nós reunimos colaboradores e vamos passar uma mensagem. A gente aborda uma temática de saúde e segurança no trabalho. Ora, a forma como eu vou comunicar-me com estes conta bastante. Os primeiros 5 segundos em que eu for a dizer bom dia, eu tenho que conseguir captar a atenção destas pessoas. Entretanto, no meio de tudo isto, nós vamos perceber que temos no meio deste grupo de colaboradores pessoas de diferentes faixas etárias, pessoas de diferente cultura. Temos homens, temos mulheres e cada um já vem com uma concepção. E independentemente de como a pessoa já acordou de manhã, de como o dia já lhe começou, as dificuldades para fazer seu trabalho, o transporte que ele tem de apanhar, as preocupações que ele já carrega, uma vez sendo maioritariamente jovens, é importante captar a atenção deles logo naquele momento e fazer-lhe perceber que, olha, estamos no local de trabalho. Tudo aquilo que são os problemas que ele procura por fora deste local, vamos agora começar a desligar um pouco a ficha e focarmos naquilo que nos traz. Então é importante começar a arranjar uma forma de captar a atenção. Porque todos, acredito que nós dois entendemos de comunicação. Se eu chegar lá e não conseguir captar esta atenção, a minha mensagem também não vai ser percebida.
Então, esta minha imagem começa a ser trabalhada a partir daí, em que primeiro haviam estereótipos iguais a ai, mas ela é uma mulher, o que é que ela vai nos dizer? Ai, mas esta menina é criança, o que é que ela vem aqui vem nos dizer? E é esta a concepção que a gente tem. Eu tenho dado sempre exemplos como formadora de saúde e segurança no trabalho. Eu muitas vezes entro em sala em que as pessoas estão assim e em 5 segundos já estão assim porque querem ouvir. Obviamente estão assim porque primeiro olham a aparência da Nilda como ela está apresentada, dos vários penteados que eu vou trocando hoje e amanhã, mesmo para chamar a atenção e despertar curiosidade. De seguida já é a mensagem que vem, que afinal interessa. Então a imagem vem sendo trabalhada em função daquilo que eu sou, da forma como eu me apresento e como eu me sinto. Porque eu gosto de me sentir livre, eu gosto da minha liberdade, eu gosto de poder fazer aquilo que eu posso, aquilo que eu quero, gosto de me apresentar, gosto de pintar o cabelo, mas nada disso deve atrapalhar a mensagem que eu devo transmitir. E quem achar que talvez por eu estar vestida desta forma ou trago este penteado, que fique convencido logo de seguida através da mensagem que eu vou lhe passar. E aí começamos a quebrar estes estereótipos em que pensamos que só é inteligente ou só tem mensagem aquele que vem vestido de um terno, de gravata, de um penteado comum como todos os outros. Então é aí onde a gente já começa a quebrar e chamamos e captamos a atenção para aquilo que a gente quer passar. Uau, maravilha. Então trouxe aqui um papel de uma Nilza como uma líder de equipes. Isso. Em que se descobre e começa a desenhar o seu exterior, a sua comunicação exterior para poder criar essa empatia. Isso. E se quisermos olhar um pouco para como é que começou a desenhar ou construir a sua imagem interiormente, então a Nilza enquanto líder de si própria, autoconhecimento, como é que foi vestindo o seu interior para depois fazer esse emparelhamento com o exterior? Ok, porque sempre trabalhei em ambientes em que havia uma mistura de homens e de mulheres. Era importante com que eu tivesse um posicionamento firme. E entre isso houve sim obstáculos e dificuldades em poder convencer que ainda que o senhor seja experiente, ainda que o senhor seja homem, eu como mulher, eu tenho uma mensagem que eu vou lhe passar, eu tenho que fazer cumprir aquilo que são as normas de saúde e segurança no trabalho. Obviamente nestes ambientes todos houve aquela parte, havia medo, havia insegurança, em que as pessoas talvez não respeitavam, e isto em algum momento começou a tornar-se como um obstáculo, em que eu tinha que aprender a gerir o meu emocional e não me deixar bloquear, não é? Pela falta de empatia das pessoas a quem eu queria passar a mensagem, pela falta de confiança, por eu ser mulher, por eu ser jovem, por eu ser mais nova e por aí. Então eu tinha que primeiro começar a criar condições para que eu me sentisse confortável primeiro com o conhecimento que eu já tinha, com a mensagem que eu já tinha que passar, mas ao mesmo tempo começar a amadurecer emocionalmente e não deixar com que isto bloqueasse, ok? Então aí primeiro é onde vem a imagem, a forma como eu vou me apresentar com respeito devido a quem quer que fosse, seja ele diretor, seja ele supervisor, seja ele apenas um simples operário que acha que sabe tudo e que não há perigos que existam no local de trabalho que ele não conheça. E eu poder mostrar que ainda que você tenha conhecimento, ainda que você seja o diretor, o dono da empresa, não está a olhar para este perigo que está aqui, que vai lhe fazer perder muito mais dinheiro depois. E da forma mais respeitosa poder passar esta informação, mas ao mesmo tempo não me deixar intimidar pela forma como eu era tratada. Porque desde que eu esteja a passar a mensagem correta, desde que eu tenha certeza do que eu estou a passar, que é verdadeiro, e que ainda que ele vá ler ou vai consultar outra pessoa, irá ouvir exatamente a mesma coisa, a mesma pessoa irá voltar e vai acreditar naquilo que eu disse e vai aprender a confiar ainda mais em mim. Então esta passagem toda de experiência, de poder apresentar algo e a pessoa poder mostrar que o que você me passou era verdadeiro e acredito em si e confio em si, foi construindo esta autoconfiança minha também, para que todas as vezes onde eu tivesse que falar de um assunto que eu conheço, que eu vivo de paixão, me desse segurança suficiente. Eis também uma forma que eu encontrei de poder perceber que afinal eu não estava errada pela forma como um ou outro olhava para mim e dizia, oh meu Deus, ela é tão agressiva na forma de ser, na forma de falar, porque eu sou muito energética. Os meus amigos
colegas, alguns de profissão, têm dito que eu sou a própria EDM, porque eu carrego muita energia quando eu falo. Então, tudo isto faz parte daquela Nilza que quando ela chega, ela vai conseguir transformar aquele ambiente, aquele grupo e passar uma mensagem que realmente vai ser ouvida e vai ser respeitada e implementada. Uau, espetacular. Adiantou um pouco aquilo que eu queria perguntar de seguida, que era explorar a área de comunicação, e até trouxe algo interessante, que é assim, quais são as suas características naturais? Falou um pouco esta energia. Quais são as características naturais que tens que estavam a favor e uma que estava a desfavor, que a partir daí trabalhaste para trazer benefício para a comunicação que pretendes transmitir nos dias de hoje, para aquilo que comunicas nos dias de hoje? Ok. Vamos lá. O que é que eu tive que trabalhar primeiro? Eu tive que aprender a ouvir melhor. Porque eu comecei a perceber que com a energia e com este meu lado muito extrovertido em todos os ambientes, vamos falar de ambientes sociais e até em ambientes de trabalho, em que eu sou bastante comunicativa, eu sou bastante social, consigo me integrar em qualquer tipo de ambiente, mas isto na verdade é resultado dos ambientes de trabalho onde eu já fui, em que eram sempre multiculturais, que haviam pessoas de culturas diferentes, países diferentes, então exigia com que a gente aprendesse a conviver entre nós. Então isto também ajudou-me a construir uma Nilza que aprendesse também a integrar-se em todos os ambientes. Então eu tive que aprender, obviamente, a comunicar-me de várias formas com várias pessoas e a interagir dentro de todos eles, mas ao mesmo tempo tive que aprender a ouvir. E quando é que eu aprendo a ouvir melhor mais do que dizer? Em ambientes mesmo sociais, porque eu tinha um grupo de amigas que diziam: Nilza, sempre tens que ser tu. E não é porque eu estava errado, mas é que diziam que eu trazia já tudo e não dava espaço nem para os outros poderem falar e dizerem e se expressarem, porque eu já estava sempre certa e já ia sempre ao ponto onde devia. Então eu disse: não, eu tenho que começar a desacelerar um bocadinho, eu tenho que aprender a ouvir mais. Então um dos meus maiores, não desafios, mas um dos meus aprendizados contínuos é aprender a ouvir mais. Porque quando chega a minha vez de falar ou de dizer, dá sempre a impressão de ela está a dizer e tem sentido o que ela está a dizer, ela até está certa, mas era bom que deixasse um pouquinho de espaço para que nós também pudéssemos dizer alguma coisa. Então é mais aprender a ouvir. E nos ambientes onde eu já vou convivendo, quando me veem calado, Nilza, estás muito calada, isto não é o normal, começa lá a falar. Então já começam a aprender e a perceber que, olha, já começam, e eu também começo a aprender que afinal é bom calar e ouvir mais do que dizer. E quando chegar a hora de poder dizer, também poder dizer. Então, resumindo na pergunta que colocou, tive que aprender, sim, este foi um desafio, aprender a falar, aprender a ouvir, aliás, e depois aprender também a expressar-me em função dos vários grupos onde eu me encontrasse e poder passar a mensagem àquele nível das pessoas com quais eu estou e daquele público-alvo. Não sei se respondi. Muito bem. Boa. Interessante. E o que nos dias de hoje a Nilza atribui como sendo mais importante entre conhecimento, habilidades e atitudes? Para si nos dias de hoje, e o que também entende que talvez no passado já tenha dado maior importância e talvez nos dias de hoje não seja bem assim, mas se quisesse aconselhar alguém, mentora que é, e depois vamos explorar esse lado da mentoria. O que entende que é mais assim relevante? Habilidade e atitude. Conhecimento as pessoas já têm. Eu vou dar o exemplo das equipes com as quais eu vou interagindo, sejam dentro de clientes onde eu tenho que fazer uma transformação, que é a mudança de cultura e começar a implementar uma cultura de saúde e segurança no trabalho. Mas vou dar exemplo também das equipes que eu venho gerindo ou que eu venho liderando nos meus empreendimentos vários. Os colaboradores até podem vir com conhecimento, mas as habilidades e as suas atitudes perante tamanho conhecimento deixam muito a desejar. Neste período conturbado que nós estamos a passar agora no nosso país por causa da tensão política, uma coisa que tem me preocupado bastante é a tarefa que nós, mentores, líderes, vamos ter daqui em diante para as próximas gerações. A mim não me preocupa tanto quanto o que é que está a acontecer, as causas do porquê que as pessoas estão a manifestar violentamente, as causas do porquê que estão a partir e a destruir. A mim preocupa-me o bem-estar psicológico. Como é que eu amanhã, depois da manhã, quando tudo voltar ao normal, eu vou pegar nestes mesmos colaboradores que passaram por uma fase tão conturbada e começar a voltar a incutir na mentalidade deles, não é?
esta atitude positiva em função daquilo que é o seu trabalho e como é que eles devem desenvolver as suas habilidades no seu local de trabalho. O quão isso vai ser trabalhoso para nós como líderes, voltar a meter que vocês aprender a cuidar das vossas infraestruturas, das infraestruturas da empresa, das infraestruturas daquele patrão que te paga salário, porque ele lá fora durante 2, 3 semanas, um mês esteve a destruir. Como é que tu vais destruir algo hoje para depois dia seguinte dizer que eu preciso daquilo ali para me beneficiar? Então é a atitude das pessoas, preocupa-me bastante. Conhecimento eles até têm, não é porque eles não sabem que não devem destruir um registro civil, um cartório, uma viatura. Não é porque não sabem. A viatura da mesma empresa a qual ele dia seguinte há de pedir emprego. Ou daqui a 1 semana, 2 semanas há de pedir emprego. Então é extremamente importante a gente ver, prestar atenção, nós jovens, não é? Digo nós jovens porque também ainda sou jovem, ainda posso ser liderada. Mas as habilidades e atitudes que a gente tem perante aquilo que é o nosso trabalho, aquilo que nos é solicitado no local de trabalho. De que forma é que eu encaro esta tarefa que me foi dada? E de que forma é que eu vou implementar isto? Qual é a energia que eu vou dedicar para isto? Mas para tal é preciso que nós líderes identifiquemos e consigamos passar a mensagem de tu tens que fazer este trabalho, tens conhecimento, tens que fazer esse trabalho e de que forma, qual é a visão, por que é que tu tens que aprender isto? Mas ao mesmo tempo é preciso aliar isto aqui à vontade também de cada ser humano e de cada jovem para poder dar seguimento e poder fazer aquilo que lhe é esperado. Muito bem, excelente. Qual é a importância do líder fazer-se um mentor, fazer-se um coach, dar atenção a detalhes como esse comportamento, questões de habilidade? É um investimento de tempo. Muito tempo. Porque eventualmente vocês são contratados, já têm um job description, já têm assim, os objetivos e seria suficiente. Eventualmente pensa-se um chefe. Mas qual é a importância da Nilza, neste caso, assumir que também, para além de ser líder, tinha esse papel de ensinar, de montar? Talvez pela forma como eu também fui ensinada. Eu, quando terminei o meu 12º ano, a 12ª classe, eu não fiz licenciatura, eu não fiz faculdade, mas eu consegui chegar ao nível em que estou de saúde e segurança no trabalho através de formações que me foram confiadas por onde eu passei. Então, eu fui formada por líderes que disseram, ok, nós temos uma mensagem, nós temos um conhecimento, temos uma tarefa enquanto estivermos nesta empresa de treinar cada um destes colaboradores para que eles depois tomem ou deem continuidade às atividades ainda que a gente volte para o nosso país, ok? E viram que nós só tínhamos 12ª. Recém terminamos a 12ª, eu na altura não conseguia entrar para a faculdade para fazer a universidade. E lá eu fui e comecei a trabalhar. Mas porque eu tinha atitude, não é? E eu queria aprender, e eu mostrava a vontade de aprender, foi aí onde pegaram em mim e começaram a ensinar-me. Então, se eu fui ensinada dessa forma, por que eu não posso também fazer este mesmo papel? É aí onde já começa a despertar a líder dentro de mim, que eu percebi que para que o trabalho seja feito com perfeição, não basta só delegar porque é o teu job description. No final sempre vai ser pago para tal. Mas de que forma é que está a fazer para que a gente tenha cerca de 99% de sucesso naquela tarefa que está a ser desenvolvida? Quando eu dou acompanhamento como líder, quando eu consigo mostrar que eu estou a dizer-lhe para fazer, não que eu não saiba fazer, eu sei exatamente como deve fazer. Mas, entretanto, eu vou ficar contigo, eu vou mostrar-lhe como é que se faz, eu vou fazer consigo, porque eu confio que você vai conseguir fazer depois, mesmo na minha ausência. Então, ele tem confiança. Ele consegue sentir-se mais confiante e consegue ter até mais coragem de enfrentar aquela tarefa sozinho. E não se vai sentir mal quando vier e tiver que me explicar porque é que deu errado. Porque eu primeiro estava com ele. É como quando a gente faz um bolo. Se a gente está ali a fazer o bolo, alguém deu uma receita, tudo bem. Eu faço a receita, saiu mal. Mas se eu vejo a pessoa que me ensinou a fazer aquele mesmo bolo e a receita está comigo, ela vai poder dizer, naquele momento de misturar o royal junto com as claras do ovo para poder misturar, tu fizeste dessa forma. Ah, não, eu não fiz. Então é aí onde éramos. Então lembra-te como eu te mostrei. Se queres reinventar a receita, reinventa. Mas se for para fazer como eu disse, então faz. Se tu fizeres da tua maneira, então já é uma receita tua. Mas depois não venha dizer que eu falhei porque a receita é que não estava em ordem. A receita sempre esteve correta. Tu é que foste reinventar. E não é mau reinventar. Parabéns pela criatividade. Parabéns por te reinventares. Mas vês que não saiu tal e qual eu te ensinei. Que está bom, está bom. Mas agora o risco aqui de não ter saído também existia. Estavas preparado ou estás preparado para enfrentar?
Aí é que já começamos a ter esta conversa em que estamos a dar confiança também para ele aprender a fazer e a caminhar pelos seus próprios pés. E é aí onde gera também esta confiança entre nós, em que ele sente que o meu líder, o meu chefe, o meu líder confia em mim para desenvolver certas atividades, não é? E enquanto eu fizer como deve ser, ele sempre estará satisfeito. E quando eu errar, não vou me sentir mal, ou não vou ter medo de voltar e dizer que, olha, infelizmente falhei, como é que eu faço para melhorar? E juntos vamos ver como melhorar. Muito bem. E como é que se autodiagnostica entre ser pensante versus atuante, e no processo de tomar decisão entre mais emocional e menos ou mais racional? Como é que se classifica nesses dois linhas de força? Atuante ou pensante, e emocional versus racional? Atuante ou pensante? Eu sou mais atuante. Eu sou mais atuante. Sou mais atuante e... Mais atuante por quê? Porque eu é como se diz, e eu fui aprendendo isto a identificar se eu era mais atuante e pensando que em algum momento, quando eu fundi as minhas empresas, era só eu. Eu tinha que fazer, tinha que pensar, eu tinha que agir, eu tinha que correr, eu tinha que... Mas em algum momento, quanto mais eu ia vendo que a empresa tinha que crescer, eu tinha que começar a delegar, eu comecei a perceber que afinal tenho que ter uma ou outra pessoa que também me ajuda a pensar. Não é? E enquanto eu comecei a perceber, já consigo delegar uma parte desta parte pensante, eu dedicava mais em atuar. E é o atuar que vai me trazer mais clientes para juntos com aquela pessoa que pensa dentro da empresa onde eu estou a gerir, conseguíssemos trazer resultados bons para a empresa. Agora, a outra era entre... Assim, no processo de tomada de decisão, é mais emocional ou mais racional? Ai, aí esta pergunta você ainda apanhaste. Eu acho que sou mais emocional, mas é um emocional no qual eu não me arrependo quando o faço. Isto por quê? Porque uma das formas mais eficazes que eu às vezes identifico é tocar o sentimento da pessoa quando eu quero convencê-la a tomar uma certa atitude ou a fazer um certo trabalho. Isto também está ligado, obviamente, pela área na qual eu trabalho, que é a saúde e segurança no trabalho. Eu tenho que te fazer perceber que se tu não cumprires com uma norma em saúde e segurança no trabalho, tu vais ter um acidente. A tua família vai ficar sem alguém. E talvez por causa destas bases, por estas bases, eu atuo mais pela emoção. Eu vou em convencer-te emocionalmente, entrar no teu emocional para te fazer perceber a importância de usar esta ferramenta de forma correta. Não sei se me fiz perceber. Muito bem. Fiz? Boa. Então, eu vou mais pelo sentimento. E mesmo ainda na gestão, eu procuro sempre fazer-lhe perceber, se tu não fizeres, quais são as consequências para si. E até que ponto você vai ficar prejudicado, que não é só o salário que talvez não vai ser pago, o salário até pode ser pago. Tal e qual em saúde e segurança no trabalho. O teu salário sempre vai ser pago. Mas se tu não fizeres o trabalho como deve ser, tu vais ficar incapacitado, vais ter uma doença ocupacional, vais ficar em casa na mesma. Vão te pagar o salário no primeiro mês, no segundo mês já é o INSS que tu vai pagar. Aí o bolso começa a sofrer, aí o teu filho não consegue ter a assistência que precisa. Aí estás em casa e não tens mais emprego. Começam a surgir todos os outros problemas, depressão e todo o resto. Então eu sou mais pelo emocional. Ainda que não pareça às vezes, mas é mais emocional. É isso. E qual é o propósito de vida da Nilza Braga enquanto uma líder consciente? Qual é a missão que carrega? Mudar mentes. É uma tarefa difícil. É uma tarefa que não termina, não tem fim. Sim. Mas é a capacidade de mudar mentes e mudar comportamentos. Ok? Quando digo isto, falo em todos os aspectos. Na área de empreendedorismo, que sou extremamente apaixonada pelo empreendedorismo, no bem-estar físico e psicológico das pessoas, seja no local de trabalho ou no meio social em que as pessoas estão. Porque a gente começa a perceber que é importante as pessoas saberem cuidar do seu estado físico e psicológico todos os dias. Físico mais quando está no local de trabalho, e emocional, porque se a pessoa não está bem emocionalmente, ele não vai conseguir realizar a tarefa até chegar ao fim do dia de trabalho, até conseguir alcançar a meta da empresa também, obviamente. Então, para mim, uma das coisas que mais me preocupa todos os dias e mais me dedico é poder mudar mentes através daquilo que é a minha profissão. E se não, ou daquilo que é a minha profissão, daquilo no qual me dedico, que me dá algum rendimento. Então, onde eu estiver, eu quero poder mudar mentes. Eu tenho dito aos meus colaboradores na área de restauração, onde sou empreendedora também,
Eu digo-lhes sempre, aproveitem enquanto eu estiver aqui, aprendam tudo aquilo que eu vos ensino, aprendam a serem gestores, a ser um melhor cozinheiro, a ser um melhor supervisor, a ser um melhor barman enquanto estiveres aqui, porque outra pessoa pode substituir, existem várias, mas veja nas vantagens que a pessoa vai ter em estar neste ambiente aqui de trabalho, que é tão amigável, que é tão descontraído, porque em outros ambientes tu não vais ter isto, tu não vais ter amigos. Eu tenho colaboradores que já passaram por nós, saíram e um ano depois pediram para voltar, porque foram encontrar ambientes que não são, que não gostaram, que não lhes deixaram satisfeitos e querem voltar porque sabem que ali afinal tem. E eu digo-lhes sempre, quem no dia achar que não está mais satisfeito e quer voar, quer ver outros ambientes de trabalho, vai, mas quando vier ter comigo e disser que já não quer, diz-me porquê que tem de sair, porque eu vou te fazer a mesma pergunta quando quiseres voltar. Queres sair por quê? Não me diga que é por causa do salário, porque o salário nunca te vai ser suficiente. Mas se tu me disseres que é por causa do ambiente de trabalho, aí eu vou te desafiar, ou tu vais ter que me desafiar a mim a mudar o ambiente de trabalho até que te seja agradável para tu continuares a trabalhar aqui. E eu tenho uma colaboradora que ela diz que, ainda que em tom de brincadeira, mas ela repete isto tantas vezes, ela diz, não estou assim com os amigos, no dia em que eu partir desta terra, eu quero que me levem com o uniforme da empresa. E nós achamos isso que é brincadeira, mas ela repete isso tantas vezes. Eu um dia pergunto, mas por que é que tu dizes isso? E assusta-me de certa forma, por que é que tu dizes isso? Ela, porque é o lugar onde eu me sinto viva, é o lugar que me recebeu, é o lugar que me deu emprego, é o lugar que me formou, que me transformou nesta pessoa que eu sou hoje, que sou respeitada quando antes eu não era, porque não tinha emprego, porque sentia-me deprimida. E aqui eu sinto tudo isso, eu sinto que isto é uma família, que é onde eu estou. Então para mim isso é tão bom, porque eu percebo que ainda que eu não tenha mudado a mentalidade de todos, mas pelo menos daquela uma pessoa eu já consegui fazer, e esta uma aqui para mim já vale a pena. Muito bem. Desde lá de trás, casa, primeira socialização, escola primária, onde é que aprendeu o amor às pessoas? Aí eu aprendi em casa com o meu pai. O meu pai é enfermeiro. O meu pai é enfermeiro e já na altura, em tempos, no bairro de Bagamoio não havia muito acesso assim a cuidados de saúde, ok? Então tem aquelas pessoas que às vezes só iam à farmácia, compravam medicamento, tinham que apanhar uma injeção diária ou de tempos em tempos, então não conseguiam locomover-se, ir até ao hospital para apanhar aquela injeção das 13 ou das 20. E como sabiam que o meu pai na zona, ele era enfermeiro, então eles vinham à tarde. Eu estou a dizer que nessa altura devia ter uns 6, 7 anos, ok? De idade. Então vinham sempre à tardinha, já sabiam que o enfermeiro já está em casa. Então a gente sempre via, o portão a bater, vinham lá, dávamos cadeiras, já sentavam ali e vinham só talvez para o meu pai ajudar a apanhar a injeção e a dar alguma diretriz em relação à medicação. Não, eles têm que tomar agora e por aí. Tem alguns que até que não sabiam como tomar e deixavam a medicação ali que era para voltar e vinham tomar ali. Então eu aprendi este amor ali, a dar amor ao próximo ali com o meu pai. E meu pai sempre que voltasse do hospital, ele era pediatra, trabalhava na pediatria do Hospital Central, e sempre que ele voltava tinha uma história por nos contar de um bebê que ele salvou, ou nesse dia talvez teve que dar suporte no banco de socorros de um adulto que ele salvou de um carro acidentado que chegou, então ele teve que guardar os pertences daquele senhor, 3, 4 dias depois de recuperar, ele tinha aquilo lá de devolver, a forma como lhe abraçavam, como lhe agradeciam por ele ter devolvido. Então eu comecei a aprender este amor ao próximo a partir dali. Começou a formar a Nilza que um dia talvez, e eu que já vinha crescendo dizer que ok, eu quero ser médica. Ao longo do tempo, depois, não, para fazer medicina tem que ser 7 anos. É muito tempo. Pelas dificuldades financeiras que os meus pais já passavam, mesmo depois de separados, eu disse, não, medicina é muito tempo. E quando eu decidi que eu queria ser psicóloga, eu disse, eu vou ser psicóloga para entender melhor a forma como as pessoas pensam, como as pessoas agem e ver de que forma é que eu posso talvez influenciar ou ajudá-las a mudar na forma de perceberem a vida e poderem tomar uma atitude um pouco mais positiva. E aí fui crescendo. Não consegui logo fazer psicologia, mas quando comecei a trabalhar numa das açucareiras e comecei a trabalhar logo na clínica, porque o meu pai na verdade é que falou, e comecei a trabalhar na clínica. Ali é que foi uma maravilha, ali é que despertei de verdade este lado meu de poder cuidar de pessoas, porque vinham aquelas senhoras já idosas lá da agricultura, que às vezes vinham só com uma ferida de um corte, a gente fazia o curativo e despediam, e aliás porque eu é que fazia a tradução de português para inglês ou de xangana para português, para depois dizer a enfermeira que era sul-africana e não entendia português, então eu é que fazia a tradução, então já criava ali um vínculo com eles. E
E era engraçado como às vezes 3 dias depois eles vinham lá com uma neneca e a velhinha chegava lá às vezes e dizia, trouxe uma coisa para dizer, não, eu não posso receber isto aqui no local de trabalho, dizia não, e ficavam extremamente ofendidas se tu não recebesses. Mas o que ela trazia? Às vezes trazia um pouco de moa, trazia maçaroca e pedia só para agradecer por ter me atendido. E eu, não, mas o tratamento aqui é grátis, porque vocês estão trabalhadores. Não. Para ela não funcionava, eu tinha que receber. Então eu comecei a perceber este give back delas, ou daquela comunidade ali em Chinavan, foi cada vez mais building up, construir cada vez mais este meu lado mais empático, de querer cuidar cada vez mais das pessoas à minha volta. Muito bem. Qual é o estilo ou escola de liderança que a Nilza socializa e 2 líderes que admira? Uou, esta pergunta! E fala de líderes famosos, é isso? Conhecidos. Meu Deus. Mulheres. Tem de ser internacionais. Não. Qualquer lugar, qualquer esfera. É impressionante porque para mim falar de nomes é muito vasto. Eu vou lendo, vou ouvindo falar de várias pessoas, mas eu talvez ia dizer que internacionalmente eu sigo bastante a Michelle Obama. Eu gosto da forma como ela, da empatia toda que ela transmite, da forma como ela faz como primeira dama. Enquanto ela esteve como primeira dama, em nenhum momento eu consegui perceber que ela o fizesse só porque era tarefa de uma primeira dama, mas ela fazia porque realmente ela percebia, ela entendia, e os grupos alvos onde ela aparecesse para tentar fazer alguma transformação, alguma doação, alguma ação para a mudança daquela comunidade, eram mais ligadas exatamente para raparigas. E são essas raparigas que eu acredito que precisam muito de mais oportunidades. Porque uma mulher consegue realmente mudar o mundo. Ela tem este lado sensível que consegue muito bem agarrar, olhar aquilo que talvez não está certo, olhar o lado mais agressivo pelos quais os homens fazem, poder dizer que não. Há uma forma mais sensível de tentar convencer este grupo-alvo a fazer as coisas. E por elas terem esta capacidade multifacetada, eu acredito que elas conseguem trazer a transformação necessária. Então eu talvez ia parar mesmo pela Michelle Obama, porque outras já seriam talvez moçambicanas, talvez não muito conhecidas, são aquelas que talvez foram me liderando enquanto eu fui crescendo, enquanto eu fui me transformando também como mulher e como líder. E qual é o estilo de liderança que adota? Esta pergunta não foge muito daquela inicial, não inicial, de uma das que já fez, que eu sou mais pelo olhar o lado mais sensível da pessoa, não é? E tentar perceber de que formas é que ele pode usar aquela dificuldade, aquela necessidade que aquela pessoa tem como uma força motora para ela poder transformar-se e superar-se naquela área que é a sua área frágil, ou talvez até ainda em outras. Ok? Então para mim é mais olhar pelo lado sensível, pelo lado da necessidade da pessoa e poder fazer perceber que essa tua necessidade tem de ser a tua força motora para tu te superares. Não existe mais nada que me vai convencer, Sandy. Tua necessidade hoje é esta força motora que tu precisas usar. Mas agora é preciso ter inteligência suficiente para saber como usar isto e como é que isto pode trazer rendimentos ou como pode trazer resultados para tu superar esta necessidade e te transformares ou alcançares aquilo que tu mais precisas. Falamos muito em questões de doação, autodoação, voluntarismo, mentoria. Quais são os incentivos que uma pessoa pode ter para ter interesse em doar-se? Falou até em algum momento em give back. No sentido de estava a dizer o retorno que recebia pelo trabalho extra que fazia no atendimento, no cuidado com as pessoas. Mas que incentivos as pessoas podem ter de terem que dividir o tempo entre o empreendedorismo empresarial, busca do lucro, sobrevivência, versus darem algum tempo extra para atividades não meramente lucrativas, mas que também depois vão inconscientemente trazer aos resultados que a gente quer. Isto tem a ver com o propósito, Cindy. Eu quando, aliás, terminei, eu vou lendo devagar o livro Ikigai, que fala do propósito de vida. É preciso primeiro a pessoa perceber qual é o seu propósito de vida. Porque quando tu percebes o teu propósito de vida, que é aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu posso dar ao mundo ou às pessoas à minha volta, nós aí vamos conseguir perceber que dentro deste dar ao mundo, a gente depois vai colher alguma coisa de forma muito involuntária e natural.
Então, primeiro é preciso ensinar a pessoa que para tu poderes dar este voluntariado ou dar um pouco de si, tens que fazê-lo porque acreditas que aquilo faz-te bem, emocionalmente primeiro. Para mim, ajudar estas pessoas no local de trabalho, explicar como tinha que tomar a medicação, dar aquele cuidado, aquele carinho, aquele abraço, que às vezes não era necessariamente, passo a repetição, não era necessário no local de trabalho, era só entregar a medicação, olha, a enfermeira está a dizer que tens de tomar 2 ou 3 vezes por dia, tchau. Mas dar aquele abraço e a pessoa sentir-se acolhida, fazia-me bem porque eu sentia que eu estava a dar amor. Quando eu recebesse em troca, às vezes até recebia no momento em que eu também estava emocionalmente fragilizada. E aí eu ainda dizia, meu Deus, eu recebi um abraço. Eu digo até hoje em dia, nada mais me deixa satisfeita do que fazer uma compra de forma muito aleatória e ouvir, Deus te abençoe, minha filha, e que possas prosperar. Meu Deus, ouvir isso de uma pessoa que mal me conhece, muitas vezes, calhar, naquele momento em que talvez eu até queira ouvir uma palavra de consolo, uma palavra de força e de encorajamento. Então é este give back que a gente começa a ter. Porque quando faz parte do meu propósito, fazer uma boa ação no dia a dia, cuidar do meu colaborador, ou a primeira chamada que eu receber dele, dizer, olha, não me sinto bem, estou a ir ao hospital agora com minha filha, e eu do nada achar que tenho tempo, vou correr, estás em que hospital? Vou lá correr e vou ter com ela, está tudo bem? Você não precisava vir, não, mas eu vim ver a pessoa para vir, ver se tem certeza que está tudo bem, precisa de mais alguma coisa. E não estou a fazê-lo apenas por ser minha obrigação, porque eu poderia simplesmente mandar um assistente, olhar, por favor, garanta-te que a pessoa X que não está bem, que a esposa não está bem, que ela tem. Mas aquele meu lado humano, que sempre aprendi, de ter certeza que ela está bem cuidada, que ela está a receber a medicação ou o atendimento que precisa, eu sei que tarde ou cedo eu vou precisar daquela pessoa. Faz-me falta no local de trabalho e para ela é muito mais do que isso. Percebem que não estou a fazer aquilo simplesmente porque quero-lhe de volta no local de trabalho. É porque eu tenho esse sentimento humano de poder perceber que ela está a passar por uma necessidade, naquele momento precisa de ajuda. E quando chegar a vez dela dar o feedback, não lhe vai custar muito, porque sabe que já teve também em troca. Muito bem. Como é que vê a questão do empreendedorismo nacional? Tem este trabalho que também faz a nível da AMEA, né? AMEA, que é a Associação de Mulheres Empreendedoras Europa e África. Isso. E depois os ecossistemas são diferentes, tipo província para província, região para região. Vamos dizer assim, acesso à mentoria, serviços de consultoria, acesso à informação, networking e também questões culturais. Como é que vê essa diferenciação e que trabalho a AMEA pode fazer, talvez ainda não esteja a fazer, mas na tua visão como um dos membros do board, acho que sim, como diretor executivo. Exatamente. Sim. Como é que pensam criar uma maior competitividade, um nivelamento a nível? Exato. António, nós estamos num país em que ainda enfrentamos muitos desafios da falta de emprego. E ainda há dias eu estava a ver num grupo também do Facebook de uma mãe a dizer procure emprego. Eu paro e digo, meu Deus, é tanta gente a dizer que eu procuro emprego. Onde é que estão a submeter? Até vinha assim, onde é que estão a meter CVs? Eu paro e disse, uau, tem gente que ainda pergunta onde é que está a submeter CVs. Porque para mim, na comunidade, nas comunidades nas quais eu tenho me inserido, esta pergunta já não se faz. Esta pergunta é o que é que eu posso fazer que me possa dar rendimento, o que é que eu gosto de fazer que eu possa oferecer, possa vender e que me possa dar rendimento. Esta é a primeira base. Mas depois estar preparada para os desafios todos do dia a dia como empreendedor. A AMEA, neste caso, vem para dar o apoio a estas pessoas que já decidiram entrar no mundo empreendedor, mas que querem já alargar a sua rede de contactos, querem capacitar-se cada vez mais, querem estar preparados para enfrentar desafios grandes. Nós estamos constantemente a falar que o governo não dá oportunidade ao conteúdo local, ou as multinacionais não dão importância ao conteúdo local. Estamos a preparar-nos sempre. Será que estamos? De que forma é que estamos a preparar-nos para isto? Eu, como gestora de saúde, segurança no trabalho e consultora, eu quase sempre recebo amigos que já têm empresas muito bem estruturadas, mas não fazem noção dos requisitos de saúde e segurança no trabalho para entrar naquela multinacional. Nilza, prepara-me lá esta documentação o mais rápido possível. Tenho que lá submeter. E eu digo, não é o mais rápido possível. Não vou fazer isto da noite para o dia.
leva um tempo, é um processo. Porque esta documentação de saúde e segurança no trabalho, que é este ficheiro que te estão a pedir, eles depois vão querer ver se você realmente cuida dos seus colaboradores. Então, a MEA vem trazer esta dinâmica toda entre empreendedores, empresários, sobre juntarmos para que facilmente a gente consiga perceber quais são as necessidades do mercado. Como é que eu tenho que posicionar a minha marca? Como é que tenho que posicionar o meu negócio? Como é que eu, Nilza, tenho que aparecer no momento em que formos chamados como jovens para dizer quais são as dificuldades dos empreendedores? Outro dia também nas redes sociais alguém dizia, mas estamos aqui a ver que as manifestações, nós estamos aqui a reclamar, mas os empresários nunca dizem, nunca falam nada, parece que eles já estão a comer com o povo ou com o partido XYZ. E eu perguntei, e quem disse que nós queremos reclamar aqui no Facebook? Nós não queremos reclamar no Facebook quando a gente vai reclamar. Nós queremos ter a capacidade de dizer como a MEA, queremos chamar mais estes jovens daquela outra associação, desta, 10 associações juntas. E podemos sentar perante um presidente da República, perante um presidente de uma Câmara Comercial e dizer, senhores, nós aqui estamos a ter esta e aquela dificuldade, de que formas é que vocês podem nos ajudar a superar isto? Não é só começar a falar, o imposto é muito alto. Estás a pagar o imposto para sentir o quão alto é? Como é que tu estás organizado financeiramente na tua empresa? Vamos notar que muitas empresas nem estão registradas, algumas nem pagam impostos. E começam a dizer, os impostos são muito altos, nem estás a pagar. Para poder reclamar por justa causa, reclamar por conhecimento de causa que os impostos estão muito altos. Deviam reduzir o IVA, deviam trazer umas taxas melhores agora nesta fase de tensão política. Sim, devia. Mas não vamos estar a reclamar nos Facebooks, nos WhatsApps, que é o que muita gente está a fazer. É juntarmos como associações, como esta que é a MEA, como outras que são a ANGE, de jovens, e podermos sentar. Um pouco antes das eleições, nós tivemos com um presidente, com um candidato neste caso, e éramos cerca de 400 e tal jovens, 450, 400, quase 500 jovens naquela sala de joguinho. Aquilo foi uma coisa tão boa. Nós dissemos tudo, os jovens estavam lá, disseram exatamente o que é que nós queremos. Infelizmente tomou contornos que tomaram, vieram as eleições, vieram esta fase toda conturbada, mas não é porque os jovens não sabem o que é que querem. Nós sabemos muito bem o que queremos como empreendedores. Sabemos muito bem o que é que nós queremos, qual é o ambiente económico que nós queremos, que vai nos favorecer a nós como empreendedores. E é através da MEA, do associativismo, que nós nos juntamos para poder juntar essas ideias, enquanto vamos nos ajudando entre nós a alargar a rede de contactos, a alargar ou trazer mais clientes para estes que estão aqui dentro, também podemos consolidar aquilo que nós queremos apresentar como nosso objetivo, de que forma é que podemos melhorar o ambiente de negócios. Para esses que ainda estão a começar. Para aqueles que hoje mesmo ainda estão no baú a registrar suas empresas. Porque de certeza, todos os dias quando tu vais ao baú, tu vais encontrar uma fila de pessoas a solicitarem alvará. Certo? Sabem para onde é que vão? Quem é que está a instruí-los? É aí onde a gente quer chegar. É poder dizer, tem a sua empresa, formou a sua empresa, vamos lá, passo seguinte é este. Começa a registrar a sua empresa, registrar as suas contas, ter uma formação de como gerir as finanças da empresa, como gerir o capital humano, que é a parte mais difícil. Porque de nada vale ter dinheiro ou financiamento para ter um bom escritório, bons computadores e todo o resto, se eu não consigo gerir o meu capital humano. Se eu não consigo reter talentos dentro da minha empresa, se eu não consigo gerir as minhas finanças, que é o primeiro semi-meticagem eu pego, vou para Belém, vou passar um fim de semana para ganhar, eu tenho um bom lucro, ainda não é teu lucro, aquele dinheiro da tua empresa ainda não é teu. É lá onde são as associações onde eu estou e que tentamos ensinar a eles sobre como é que devem organizar-se. E obviamente também estamos prontos para poder, como jovens, receber financiamentos sempre que houver necessidade ou sempre que houver oportunidade, podermos como jovens juntarmos, sempre que precisamos um financiamento para ajudar nesta, naquela área, sejam elas de formações ou mesmo de investimento para poder crescer os negócios. Muito bem, obrigado. Esta edição se encontra postado em nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android LOAP, nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.